Saudações, meus caros, eu me chamo Jefferson Igor, eu sou aluno do curso de Filosofia pela Universidade Estadual do Maranhão. Neste vídeo de hoje, irei tratar sobre a questão da filosofia no período imperialista do Brasil. Bem, a partir do século XIX, o Brasil ele enfrenta uma grande mudança histórica. Essa mudança ela foi muito importante, né? Exatamente a questão da independência do Brasil em relação a Portugal, sendo que Dom Pedro I ele proclama exatamente a independência do Brasil, tornando-se assim o primeiro monarca do Brasil. E neste período acontece uma mudança de pensamento filosófico, onde a filosofia no Brasil ela enfrenta alguns problemas, né? Problemas esses relacionados exatamente a questão de liberdade, a questão de inteligência. Até que ponto havia liberdade realmente uma liberdade? Tendo em vista essa problemática, no período imperial, surge no Brasil uma corrente filosófica chamada ecletismo, né? Cujos representantes principais foram exatamente Eduardo Ferreira França e Gonçalves de Magalhães, né? Essa tal corrente, ela tentava responder às questões humanas e à consciência de liberdade através de uma aproximação do espiritualismo e do empirismo, né? Onde as problemáticas emergentes em relação à liberdade política, Magalhães, por sua vez, dizer algumas soluções espiritualistas de liberdade humana por haver um espírito, né? Essas questões ecletistas elas vigoravam no chamado surto de ideias novas, que se caracterizou pelo surgimento de novas discussões no meio intelectual que reagiam ao ecletismo, né? E dava lugar a outros modelos de entendimento do mundo, como o positivismo, que influencia fortemente a nossa cultura de visão do mundo. De fato, essas questões propostas feitas no Brasil, lá no Brasil colônia por Marquês de Pombal, em relação ao cientificismo, né? Onde alcançavam no país uma aceitação de ideias positivistas que propagavam naquele período. E continuando, que a gente fala a oposição exatamente ao positivismo, surge, né, aí um importante marco na história, não só da filosofia brasileira, mas da história do Brasil, que é chamada a Escola de Recife, né, que trouxe para o pensamento filosófico brasileiro questões sociológicas, questões culturais, folclóricas, jurídicas, entre outras. Esse movimento ele nasceu exatamente em Recife, né, da Faculdade de Direito de Recife, aonde foi a primeira faculdade do gênero ainda no Brasil, nos anos de 1860 até 1800, e a figura marcante, Tobias Barreto, e sendo representada por nomes como Silvio Romero também. Esses pensadores eles se colocavam em oposição ao domínio do pensamento positivista, né? E trazem uma nova inclinação no pensamento filosófico, que foi exatamente herdeiro do kantismo. Eles trabalham a filosofia num plano epistemológico, né? Mergulhados numa discussão de tipo transcendental, influenciada principalmente pelo modelo kantista, né? Tanto Tobias Barreto quanto Silvio Romero eles traziam à tona uma nova concepção de cultura, pois estabelecem a cultura num patamar que só diz respeito ao ser humano, transcendendo assim as condições naturais
elas dão início a uma compreensão, né, que, vamos dizer assim, vão trazer culturas, né, a cultura em oposição a teorias ecléticas, né? E também não só as ecléticas, mas também que estavam vigorando na época. Muito obrigado.